Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Eu acredito em mudança de vida e eu acredito em mudança de vida hoje, porque eu só tenho hoje. Você tem hoje. Ah, meu querido, minha querida, se você crer, tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. O que é impossível para mim e para você é totalmente possível para Deus. O que eu não posso fazer, Deus pode. O que eu não consigo, Ele consegue. Por isso que nós precisamos de Deus. De Deus. Eu ainda li ontem, Josué 14, do 6 em diante, falando de Caleb. Você vê o homem impregnado de Deus. A mente dele totalmente impregnada. Ele possuído por Deus. Sua mente totalmente concentrada em Deus. E, à medida que ele vai falando, você vê por quê que ele foi elogiado. Por que que Deus elogiou Caleb? Por que que ele se destacou? Porque ele era possuído por Deus. Estava impregnado, a mente dele impregnada por Deus. De Deus. Só Deus. Você vai lendo, é do começo ao fim. Só sai Deus. Senhor, Senhor meu Deus. Deus. Senhor, Senhor, Senhor meu Deus, o Senhor, porque o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, meu Deus, Deus. Então, o tempo todo o homem está falando. Você vai contando, só dá Senhor, e Senhor, e Senhor, e Senhor. E Senhor, meu Deus, Deus. E quando só sai Senhor, Deus de uma pessoa, a boca fala do que está cheio o coração, é porque ela está cheia. O que sai dela? Foi o Senhor. O Senhor prometeu. O Senhor está comigo. O Senhor me manteve vivo. O Senhor me entregou. Se o Senhor estiver comigo, entrego o que é meu. Eu amo pessoas convictas de Deus, da palavra de Deus. E aqui estamos falando de um homem convicto. Não tinha nem sombra de dúvida. Ele atribui tudo a Deus. Ele acredita que pode por Deus. Ele sabe contar, assim, os detalhes do que Deus prometeu a ele. Ele não esqueceu. Coisas que tinham acontecido 45 anos antes. Estavam vivas, queimando dentro dele. O homem cria, o homem creu. Por isso que Deus falou: meu servo Caleb tem outro espírito. O espírito da fé. E ele me serve com integridade. Quer dizer, ele não estava 99% que seja. Ele estava 100% em Deus. Era tudo Deus. A mente dele estava impregnada de Deus. Assim, pela presença de Deus. Tudo. O que ele falava o tempo todo. Você vê ele relatando as promessas que o Senhor tinha feito e atribuindo tudo a Deus. Reivindicando o que era dele. Isso é muito forte para mim. Eu amo pessoas que creem e não desistem daquilo que é delas, que são ousadas, corajosas.
Porque quando ele chega e fala tudo, conta toda a história como se tivesse acontecido a semana passada, lembrando Josué, ele fala, dá o que é meu. Dá a minha montanha que me foi prometida. Porque se o Senhor estiver comigo, né? Não é se eu tiver tiver habilidades e armas novas e um conhecimento, uma estratégia. Não. Não. Eu preciso de Deus. Eu preciso da unção, preciso do poder. Eu preciso da presença de Deus. Porque se Deus for comigo, aqueles gigantes que habitam lá, com as suas cidades fortificadas, não tem chance. Isso é fascinante. O mesmo Caleb que você encontra 45 anos antes. E por isso a Bíblia diz, de todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Olha que saiu gente de lá. E esses homens saíram da escravidão também. Mas eles se libertaram mentalmente. Você não vê uma mente escrava. Você não vê, apesar deles terem vivido num regime de escravidão, você não vê eles falarem como escravos. Não. Você vê o tempo todo homens livres falando de um Deus grande que os libertou. Você vê o comportamento deles totalmente diferenciado. A forma como, na oportunidade, quando o portal estava aberto, tinha unção, vai, entra, toma posse. Vocês ficaram lá 40 dias, espiaram a terra, eles trouxeram aqueles cachos de uvas, aquela... E eu tenho, assim, uma opinião minha. Que quem estava segurando, os dois que estavam segurando aqueles cachos de uvas, eram Josué e Caleb. Homens que estavam focados em Deus, nas uvas e não nos gigantes. Na promessa. Que forte. Aqui, ó. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Olha o que Deus falou desse homem. Ele tem outro espírito. Ele tem o espírito da fé. O que faz ele se destacar é essa convicção de fé. Essa fé inabalável. Ele só tem olhos para mim. Ele não se divide. A prioridade da vida dele sou eu. Nenhum de vocês entrará na terra, vocês incrédulos que focaram mais os gigantes, mais os problemas, que se acovardaram. Vocês não vão, vocês fizeram de qualquer maneira. Vocês focaram mais os gigantes do que a minha promessa. Você vê que eles olharam para os gigantes e agigantaram ainda mais o problema. E o tempo todo você vê Josué e Caleb lidando com a maior naturalidade. Eles não negaram em nenhum momento a existência dos gigantes. O problema, eles deixaram claro, o problema existe. Mas a forma como eles lidaram com o problema foi completamente diferente. Porque todos têm problemas. Só que cada um lida de uma maneira. Uns lidam com a fé,
outros com a incredulidade. Uns estão focados em Deus, outros nos gigantes. Ou no caso de Jericó, nós vemos Josué focado no comandante do exército e não nos muros de Jericó. Focado na palavra do Senhor. Eu já entreguei Jericó, o rei e seus homens de guerra. Agora vai percorrer. Vai tocar o chofar. Ah, como isso é forte. Pode anunciar a vitória, porque eu já entreguei. Apenas creia. Olha o que Deus está falando. Olha o que Ele está falando. Você vê que quando uma pessoa serve a Deus de forma inteira, com integridade, é inteiramente fiel ao Senhor, crê, sem desviar, a vida dela é outra. Ela se destaca, porque Deus responde fé. Não vai responder problema. Não tem esse é mais capaz, esse tem isso, ou tem aquilo. Não, tem Deus. Esse tem Deus, esse não tem. Esse está inteiro em Deus, esse aqui está pela metade. Esse aqui tem Deus como sua prioridade. Esse aqui faz o que dá sobra para Deus. Esse aqui crê no que Deus falou. A voz de Deus é que comanda a vida dele. Esse aqui dá ouvidos a qualquer vozinha que aparece. Esse aqui não tem preguiça de buscar Deus. O outro, acho que não precisa disso tudo. Quantas vezes a gente vê isso? Gente, todo ano é a mesma história. Aqueles que têm humildade ainda para falar, para pedir a oração, para pedir ajuda. Eu estou caminhando com Deus há tanto tempo e realizando esses propósitos há tanto tempo e todo ano eu vejo a mesma coisa. Olha, principalmente nos projetos de conquistas. Gente que começa e para, que não vai até o fim, não é continuista, não é constante, não é estável, não tem consistência nenhuma na vida. Gente que não dá importância, não começa, depois aparece, né? Faz do jeito dele. Gente que, assim, depois vem e fala assim, eu não fiz para... eu me arrependo. Nossa, essa frase eu já ouvi demais. Eu tenho tanto arrependimento. Eu lembro de uma senhora, eu até editei o testemunho dela, ela disse, eu estou há 12 anos na igreja. Foi o primeiro ano que eu fiz um propósito, meus projetos de conquistas, com seriedade. Foi o primeiro ano. E ela disse, sabe qual é o meu desespero? A pessoa usou essa expressão. É que eu perdi todos esses anos. E esse ano que eu fiz, que eu estive aqui inteira, eu vivi coisas que eu estou pedindo desde quando eu cheguei na igreja. E ela disse que ela ouviu o Espírito Santo falar com ela. Você já poderia estar vivendo isso há muito tempo. E ela chegou a chorar. E ela disse, o meu conselho para vocês, não façam o que eu fiz. Porque eu perdi 12 anos da minha vida. Foram jogados no lixo. Porque a gente ouve que é tudo ou nada. Esse mais ou menos, esse morninho só está se enganando. Mas parece que é uma cegueira, não entra, e a gente vai passando. Às vezes, ai, Deus me entende, não é bem assim. O ano passado, quando chegou no propósito da mudança, nós recebemos tantos pedidos de ajuda, de oração, de gente que falou, como eu me arrependo. Eu perdi esse ano. Eu fiquei lá, ouvindo as notícias, com medo, e eu não fiz nada. E eu vi vocês
com 8 cultos e lutando e testemunhos chegando de gente que estava vencendo mais agora, porque não parou de buscar. Eu vi quanta gente não parou e quanta gente foi tão longe, mas eu parei. O ano passado, eu ainda contei muito a quantidade de gente que no começo do ano mandou os seus pedidos, os seus testemunhos dizendo, eu comecei há 10 anos, mas eu não continuei. E eu vejo gente que começou comigo lá na frente. Quer dizer, não adianta começar. Tem que perseverar. Não adianta fazer um negócio. Ah, mas eu fiz. Como você fez? Essa é a pergunta. Como? Aqui, ó. Saíram perto de 3 milhões de pessoas lá do Egito, da escravidão. Apenas 2 daquele grupo original entraram. Mas por quê? Porque não basta sair, não basta dizer que tem Deus, não basta dizer um monte de coisa. Ai, estou orando, ai, estou fazendo isso. Como você está fazendo? Inteiro? Para valer? É o que Deus está falando aqui. Aqui, ó. Nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Por quê? A fé. A fé. O que diferenciou esses homens de todo mundo? De todos os outros líderes? A fé. É a fé. E você vai ver o que Deus falou. Meu servo Caleb, me serve, me serve, me serve com integridade. Quer dizer, ele está inteiro. Ele crê. Eu sou tudo para ele. Ele só tem olhos para mim. Ele só dá ouvidos à minha voz. Ele vive para mim. A prioridade de Caleb sou eu. O que eu falo é lei para ele. Ele prova que me ama, ele prova que crê em mim, quando ele enfrenta coisas que vocês não querem enfrentar. Quando ele vai até o fim, quando vocês já estão falando de voltar para a escravidão. Ele não dava sobra para Deus. Você não vê Caleb dando sobra. Ele estava inteiro. O que Deus falou para Abraão? Abraão, ande na minha presença e seja íntegro. Eu quero você inteiro. Quando que Deus falou isso para ele? Depois que ele passou por cima do que Deus tinha acabado de prometer no capítulo 15 e cedeu para Sara, se deitando com a serva. E aí o Senhor parou de falar com ele. Ele retardou as bênçãos dele. E depois, Deus, quando volta a falar com ele, fala, ande na minha presença e seja íntegro. Está aqui, ó. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade. E me segue, me serve, anda comigo inteiro. Não tem divisão, esse homem está inteiro. Ele acredita no que eu falo. O tempo dele é para mim, a mente dele é minha, o coração dele é meu, os olhos dele estão voltados para mim. O que eu falo é lei. Ele não teme gigante. Ele não está com medo de gigante. Não é porque os gigantes não são perigosos, é porque eu sou maior que os gigantes. Então, ele não está aí perguntando, mas como? Não. Quem falou é poderoso para fazer. Ele está focado em quem? Em quem prometeu, em quem falou. Então, você vê que esse homem, ele não perdeu tempo.
E isso é muito forte. Enquanto os outros perderam, não perderam só tempo, perderam a vida. Perderam a promessa. E a promessa não falhou. Mas está escrito, o escritor aos Hebreus diz que foi por causa da incredulidade. Então, a incredulidade, eles creram mais no problema do que em Deus. E eles não estavam inteiros. Qualquer um influenciava, reclamavam de tudo. Qualquer coisa falava de morrer, desistir, de voltar para o Egito. Então, assim, a boca fala do que está cheio o coração. Enquanto Caleb só falava de Deus, 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 o Senhor meu Deus. Os outros, ai, está difícil, ai, não gosto dessa comida, ai, cadê a água? Ai, não aguento isso, ai, não aguento aquilo. Ai, acho que é melhor morrer. Ai, por que a gente não morreu? Ai, vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para a escravidão. Era sempre. É o que saía. Vou desistir. E depois você encontra em Atos 7, Estevão falando. Eles foram rebeldes e no coração eles voltaram. Eles voltaram. A mente nunca mudou. Nunca sofreu uma renovação, metanoia. Nunca. Continuaram com aquela mentalidade escrava, pequena. O que saía era só miséria. Eles só falavam, você vai ver eles falando muita bobagem e fazendo uma bobagem atrás da outra. Por quê? Porque eles não criam. Porque eles não estavam inteiros. E aqui está a resposta para muita gente. Gente que reclama, mas não está inteira. Vive se dividindo. A palavra não tem peso. Faz como dá, a hora que dá resto para Deus, dá sobra para Deus. Vai reclamar do quê? Hã? Vai reclamar do quê? Deus só aceita as primícias. Você vai ver lá em Provérbios 3, o Senhor falando, Salomão, pelo Espírito Santo, honra a Deus com as primícias. Honra a Deus. E você vai encontrar, esse é um princípio. Ame a Deus. Ame a Deus. Ame a Deus mais do que tudo. Com toda a tua força, alma, coração, tudo, mente. Busque a Deus em primeiro lugar. E a sua justiça, diz Jesus. E todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Então, enquanto as pessoas não entenderem isso, ai, não sei por que eu estou passando por isso. Ai, não sei por que está acontecendo. Ai, eu não sei. Ai, não entendo. Muitas vezes, ai, eu estou fazendo. Porque eu estou fazendo. Está fazendo de que jeito? Não basta fazer. Tem que estar inteiro. Deus não quer que você faça nada. Não é isso, não. Ele quer seu coração. Que tudo saia, o que sai de você, tem que sair inteiro, com motivação, intenção certas, para Deus. Está escrito. Outro dia eu peguei um monte. Eu chamei e falei assim, onde é que está escrito aquela palavra? Quer orais, jejuais, evangelizais. Ah, está na Bíblia. Falei, onde? Mostra para mim. Mostra para mim. E aí, enfim, para resumir, eu falei, se tivesse escrito, quer orais, quer jejuais, todo mundo ia botar, ah, então tá vendo, é espiritual. Ah, mas não tem que orar e jejuar? Claro que sim. Mas está escrito lá, ó, quer comais, quer bebais, façam tudo
para a glória de Deus. Então, meu querido, qualquer coisa que você for fazer, tem que ser para a glória de Deus. Não basta orar. Você tem que falar com Deus através de um relacionamento. Não basta jejuar. Você tem que estar ali, corpo, alma e espírito. Não basta se fazer a obra. Você tem que estar adorando a Deus em cada passo, em cada atitude. Você tem que lembrar que tudo que você fizer, você, como servo do Deus Altíssimo, está adorando a Deus. Ou seja, é inteiro. Quer? Vá lavar o banheiro, limpar uma criança na escolinha, limpar uma cadeira, evangelizar, seja o que for. Você está o tempo todo, está dirigindo, é para a glória de Deus. Foi fazer compra, é para a glória de Deus. Tudo que fizer tem que ser para a glória de Deus. E para isso, você tem que estar impregnado de Deus. Deus tem que ser a sua prioridade, é Deus! E então, nada é impossível. Para aquele que está tomado por Deus, que crê em Deus, está inteiro em Deus. Nada. É Deus. Senhor, Senhor meu Deus. É a fé. A fé. E quando você realmente tem o espírito da fé, você está inteiro em Deus. Se você está inteiro em Deus, é porque você tem o espírito da fé. Tudo é Deus. Seus pensamentos são para Deus, seu coração, tudo é para Deus. O que você fala tem Deus. Sua vida é para Deus, tudo é Deus. Você é de Deus. E não tem assim, não tem. Não sobra nada. Deus está em tudo. Impregnado em tudo. Toma tudo. Ninguém segura. Está aqui. Caleb e Josué. Tem outro espírito. E me segue com integridade esse homem. Esse é o exemplo para mim e para você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Oh, meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto. Está falando com ela. Eu sei que o Senhor está dando respostas aqui. Eu sei, Pai. E que ela, nesse momento, esteja recebendo, absorvendo e tomando decisões completamente diferentes. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo. Tomo posse de mudanças radicais. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo o dom da riqueza, da prosperidade e uma unção de conquista. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo radicalmente despertadas para esse entendimento e se posicionando e se endireitando, se levantando e tomando decisões completamente diferentes. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço muito. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 19h30, com o clamor dos meus projetos de conquistas para 2021, ano das bênçãos de José. Estamos na casa firme, o trabalho maravilhoso. Esteja entre nós, isso em todos os nossos templos. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o 7º e último jejum dentro do propósito, ainda não é o encerramento do propósito, e eu quero que você traga uma cópia da parte de dentro do seu propósito. E vamos clamar, isso em todos os nossos templos. Foco na coisa certa, se levante, se volte para Deus. Deus te quer inteiro, Ele te ama. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.